Desde os primeiros voos humanos até os coloridos passeios turísticos que enfeitam o céu nas manhãs de verão, o balão de ar quente continua sendo uma das criações mais fascinantes da história da engenharia. Um símbolo de liberdade e curiosidade, ele representa o momento em que o ser humano pela primeira vez desafiou a gravidade com elegância e simplicidade. Diferente dos aviões, foguetes ou helicópteros, o balão não corta o ar, ele o acompanha. E o mais surpreendente é que por trás dessa leveza existe um processo de fabricação minucioso e artesanal, onde cada costura, cada chama e cada dobra de tecido são calculadas com precisão milimétrica. Mas você já parou para pensar em como ele é feito? A ideia de levantar voo apenas com o calor surgiu muito antes de qualquer motor ser inventado. Em 1783, na França, os irmãos Joseph e Etienne Montgolfier construíram o primeiro balão de ar quente do mundo. Eles descobriram que o ar aquecido se torna mais leve do que o ar frio e que, se fosse preso dentro de um grande invólucro, poderia gerar sustentação suficiente para levar objetos e, eventualmente, pessoas. Naquele mesmo ano, diante do rei Luís XVI e de uma multidão curiosa, um balão feito de seda e papel subiu aos céus com um carneiro, um pato e um galo a bordo. O voo durou apenas 8 minutos, mas marcou o início da era da aviação. Mais de 2 séculos depois, o princípio é exatamente o mesmo. O ar quente dentro do balão é menos denso do que o ar ao redor, o que faz com que ele suba. Porém, a forma de fabricar essas aeronaves evoluiu drasticamente. Hoje, cada balão é uma combinação perfeita entre arte, engenharia e materiais de alta tecnologia, e tudo começa com um componente essencial, o envelope, o enorme tecido colorido que dá forma ao balão. O envelope é feito de nylon ripstop, um tipo de tecido leve e extremamente resistente, o mesmo usado em paraquedas e barracas de montanhismo. Ele precisa suportar temperaturas internas que podem ultrapassar 120 graus Celsius, além da pressão constante do ar quente e dos ventos durante o voo. Antes da produção, engenheiros criam o desenho digital do balão em softwares de modelagem 3D, definindo o diâmetro, o volume e a distribuição de peso. Cada modelo tem um propósito diferente. Alguns são pequenos e ágeis, ideais para esportes e competições, enquanto outros chegam a 30 metros de altura e podem transportar até 20 pessoas. Com o projeto pronto, o tecido é cortado em dezenas ou até centenas de painéis triangulares chamados de gores. Cada um deles é cortado com precisão milimétrica por máquinas computadorizadas, mas a montagem continua sendo em grande parte manual. As costureiras especializadas juntam os painéis em longas tiras, formando o corpo do balão. As costuras são duplas, reforçadas com fios de poliéster de alta resistência e precisam ser perfeitamente alinhadas. Qualquer erro pode comprometer o equilíbrio do balão em pleno voo. Depois que as tiras estão prontas, elas são unidas em formato de cúpula, criando aquela aparência arredondada que conhecemos. A parte superior do balão recebe uma válvula de ventilação, uma abertura controlada que o piloto usa para liberar o ar quente e ajustar a altitude. Já a parte inferior, chamada de boca do balão, é feita com um tecido especial resistente ao calor, conhecido como Nomex, o mesmo usado em roupas de bombeiros e trajes espaciais. Essa área precisa suportar a chama direta do queimador, uma das partes mais perigosas do sistema. Enquanto o envelope é montado, outro time trabalha na gôndola, ou cesta, que transportará os passageiros. Diferente do que muitos imaginam, ela não é feita de metal, mas de vime trançado. O motivo é simples: o vime é leve, flexível e absorve bem os impactos durante o pouso. Cada cesta é construída manualmente, com molduras de alumínio ou aço, reforçando sua base e suas bordas. O interior recebe divisórias que separam o piloto, os passageiros e os tanques de combustível, geralmente cilindros de propano líquido.
Acima da cesta ficam os cabos de aço que sustentam o envelope. Esses cabos são fixados em pontos específicos do tecido e passam por extensos testes de tração. Eles precisam resistir a forças superiores a 2 toneladas, garantindo que a estrutura se mantenha firme, mesmo sob rajadas de vento ou mudanças bruscas de temperatura. Tudo é projetado para ter um equilíbrio perfeito entre leveza e segurança. Mas o coração do balão é o queimador, responsável por aquecer o ar que o mantém no ar. É uma peça impressionante de engenharia, composta por válvulas, dutos e bicos de chama, que podem alcançar 3.000 graus Celsius. Quando o piloto abre a válvula, o gás propano pressurizado é liberado e incendeia-se em um rugido poderoso. O calor sobe e infla o balão em questão de minutos. Os queimadores modernos possuem duplo sistema de segurança, permitindo que o piloto controle a intensidade da chama e mantenha o voo estável com ajustes sutis. Durante os testes de fábrica, cada balão é cuidadosamente inspecionado. Primeiro ele é inflado em solo e verificado em busca de vazamentos de ar. As costuras são examinadas com luz e fumaça para garantir que não haja microfissuras. Em seguida, o sistema de queimadores e válvulas é testado repetidas vezes. Os tanques de propano passam por checagens de pressão e vedação, e o painel de controle é calibrado para que o piloto saiba exatamente a quantidade de combustível usada durante o voo. Somente após essa bateria de testes, o balão recebe sua certificação aeronáutica, emitida por órgãos como a Civil Aviation Safety Authority, na Austrália, ou a FAA nos Estados Unidos. Depois vem a parte mais visual, a pintura e o design. O nylon ripstop permite a criação de balões com formatos e cores exuberantes, corações, animais, logotipos ou até personagens de desenhos animados. Os pigmentos utilizados precisam resistir ao sol, ao vento e ao calor intenso sem desbotar. Em alguns casos, cada painel é pintado separadamente antes da costura final, criando verdadeiras obras de arte que ganham vida quando o balão se ergue no ar. Quando tudo está pronto, chega o momento do primeiro voo de teste, chamado de Flight Acceptance. A cena é quase poética, o balão deitado no chão, sendo lentamente inflado com ar frio por enormes ventiladores. Conforme o queimador começa a aquecer, o tecido colorido se ergue majestoso, até que a cesta se endireita e a aeronave ganha vida. O piloto verifica os instrumentos, ajusta a chama e aos poucos o balão se desprende da terra. Não há ruído de motor, apenas o silêncio e o som suave do fogo. Em poucos segundos, o mundo inteiro parece diminuir lá embaixo. Fabricar um balão de ar quente é um equilíbrio delicado entre arte e precisão técnica. Embora o princípio de funcionamento seja simples, o ar quente sobe e o frio desce. Criar uma estrutura capaz de transportar pessoas com segurança a centenas de metros de altura exige domínio de engenharia, física e artesanato. Cada balão é o resultado de meses de trabalho e centenas de testes, envolvendo profissionais de diferentes áreas: costureiros, engenheiros, metalúrgicos, pintores e pilotos. O legado dos irmãos Montgolfier continua vivo em cada voo. Quando o sol nasce e os primeiros balões começam a flutuar no horizonte, há algo de mágico naquele instante. É a combinação perfeita entre o engenho humano e as forças naturais. Não há controles complexos nem painéis digitais, apenas fogo, ar e a sensibilidade do piloto guiando o balão através das correntes invisíveis do vento. Hoje, as maiores fábricas de balões do mundo ficam em países como Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, mas o processo artesanal permanece quase inalterado. Algumas empresas produzem apenas 5 a 10 balões por ano, tamanha é a complexidade de cada projeto. Cada um é numerado e registrado oficialmente, como uma aeronave com manutenção obrigatória a cada 100 horas de voo. Isso garante que o espetáculo dos céus continue sendo um símbolo de segurança, beleza e liberdade. No fim das contas, o balão de ar quente é uma das invenções mais puras e poéticas já criadas. Ele não luta contra o vento, ele se entrega a ele. E talvez esse seja o segredo do seu encanto. Enquanto aviões e foguetes usam força para dominar o ar,
o balão apenas confia nas leis da natureza, flutuando pacificamente entre o fogo e o céu. Quando observamos um desses gigantes coloridos cruzando o horizonte, é impossível não sentir um pouco do mesmo fascínio que os irmãos Montgolfier sentiram lá no século XVIII. Afinal, cada balão é mais do que uma máquina de voo, é um lembrete de que os sonhos humanos também podem ganhar asas. O que você achou desse vídeo? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal Maquinar Brasil e eu vejo você nos próximos conteúdos. Até a próxima!